Nós temos tratado com você aqui no Jornal da Record News, com vários convidados, a situação da empresa brasileira mais importante, que é a Petrobras. Já trouxemos aqui o pessoal da Federação Única dos Petroleiros, da FUP. Já trouxemos o pessoal da Federação Nacional dos Petroleiros, que é uma outra entidade sindical. E já trouxemos também vários jornalistas com diversas maneiras de ver a importância que tem a Petrobras. E nós vamos continuar falando do assunto, que é muito importante, obviamente. Hoje, nosso convidado é o Reginaldo Gonçalves, que é coordenador de Ciências Contábeis da Faculdade de Santa Marcelina, e ele está aqui conosco. Reginaldo, boa noite, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Obrigado, boa Reginaldo. noite. Reginaldo, inicialmente queria te perguntar o seguinte. Recentemente, aquele índice do ranking da Forbes derrubou a Petrobras lá para baixo. Olha que ela estava em 30 e poucos lugares, número 30 e poucos, e hoje ela foi lá para 400 e pouco. Né? Ela despencou. Na sua opinião, o que fez, o que aconteceu na Petrobras a ponto de derrubar essa empresa, né, como derrubou no índice do Forbes? Primeiro, ocorreu aí uma desvalorização da empresa em virtude do uso político que ela teve no passado, onde o governo represou os preços administrados, principalmente aí o petróleo, não deixando com que houvesse o aumento e a reposição dos preços, já que o preço internacional do barril de petróleo girava em torno de $110. Então, o governo estava financiando e fazendo uma política com uma empresa para administrar um país e não deixar que extrapolasse a inflação. E nós vimos o resultado logo depois das eleições. O que aconteceu? A empresa começou a demonstrar fragilidades, falta de caixa para investimentos, porque o uso dessa política fragilizou os alicerces da empresa. Agora, Reginaldo, o fato então da empresa, a Petrobras, está com falta de caixa, é isso que fez com que ela ficasse hoje com um nível de endividamento muito alto? Não, o nível de endividamento que a empresa tem, ela decorre de algumas operações obscuras que foram feitas com a empresa, desvio de recursos, a Operação Lava Jato, ela vem demonstrando isso. A cada momento que passa, nós estamos observando que tem mais políticos envolvidos, empresas envolvidas. A auditoria não aceitou certificar os números porque foi encontrado inconsistências em que esses valores apontados não refletiam a realidade que a empresa tinha naquele momento. Então, no momento de se publicar uma peça contábil, você precisa ter transparência, e a empresa não apresentava esses pontos de transparência. Então, isso já foi um motivo de desconfiança do mercado, isso acabou fazendo com que o preço no mercado acionário despencasse, e, além disso, os outros reflexos que acabaram havendo, né? Porque o preço do petróleo internacional também despencou o preço a níveis históricos, e isso, todos aqueles projetos que tinha do pré-sal começaram a ser questionados se realmente valia a pena investir e se esses investimentos poderiam gerar frutos futuros para a organização, trazendo rentabilidade para o negócio. Agora, Reginaldo, posso entender o seguinte, a Petrobras é uma empresa de capital misto, não é isso? O Estado tem 51%, né, e o privado tem 49%. Correto. Então, nesses 49% estão todos os acionistas, pequeno, médio e grande. Até aquela pessoal que tirou o dinheiro do fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. Correto. Não é verdade? Bom, então ela é uma empresa que tem que apresentar resultado, ou estou enganado? Toda empresa, ela tem que apresentar resultados. E no momento que ela não apresenta lucro, ela apresenta prejuízo, ela não tem como remunerar o capital que foi investido pelos seus acionistas. Em qualquer nível, seja ele grande, médio ou pequeno. Então, quando você começa a ter prejuízo na empresa, o que acontece? Você deixa de rentabilizar o seu negócio, ou seja, não compensa mais você ter investimentos naquela empresa. Então, é uma empresa que vem apresentando lucro e pagando juros, pagando dividendos, sempre é bem vista pelo mercado. E isso mostra que provavelmente os seus resultados têm o quê? Uma base estrutural e que isso vai perpetuar no tempo. E o que aconteceu agora? Agora apareceu um resultado negativo. Mas por que esse resultado negativo é o quê? Prejuízo? Prejuízo. Prejuízo, tá. Exato. A receita foi inferior aos seus gastos. Mas por que isso aconteceu agora? Porque a auditoria pressionou o Conselho de Administração a assumir a sua responsabilidade e a colocar esses valores no balanço, ou seja, desvalorização de ativos improdutivos que estão sendo descartados, onde houve investimento, houve colocação de dinheiro e hoje não vai ser mais utilizados. Nós temos problemas no Rio de Janeiro, nós temos problemas em Pernambuco de empresas que, infelizmente, já eram para estar prontas aí refinando petróleo e não estão. Então, tudo isso encarece a estrutura e isso acabou refletindo o quê? Numa despesa maior, numa receita menor e num prejuízo. E o que acontece com o acionista? O acionista, principalmente o pequeno, que não tem muito acesso à informação,
não recebe nada. E, além disso, tem o seu capital desvalorizado, porque a ação que ele poderia negociar no mercado de ações com um valor mais alto, ele acaba recebendo um valor muito inferior. Quer dizer, então, nesse caso, posso entender que, como o resultado foi negativo, ninguém vai receber dividendo? Ninguém. Nem o governo e nem Os as acionistas. pessoas, os acionistas que são menores. Ah. Infelizmente, não recebe. Por quê? Para ter dividendo, precisa ter lucro. Se não tem lucro, não tem dividendo. Não tem dividendo. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação ao seguinte, tal a importância que tem a empresa. Quer dizer, eu imagino que uma empresa como a Petrobras deve ter uma cadeia ao longo dela, né, de outras centenas de empresas, e sei lá, quantos trabalhadores e quantos empreendedores tem em volta disso. Quer dizer, essa empresa indo mal, abala essa cadeia, essa estrutura que tem em volta dela ou não? Com certeza. Hoje, ela deve ter, de empregos diretos e indiretos, mais de 1 milhão de pessoas envolvidas. Mais de 1 milhão? Exatamente. Então, quer dizer, quando eu falo em 1 milhão de pessoas, eu não falo só de empregos diretos, mas eu falo dos empregos indiretos. Você hoje movimenta cidades, municípios que dependem da empresa e que, de repente, se você para um processo produtivo numa unidade de negócio de um determinado município, você quebra o município. Você derruba o imposto que ele paga lá, é isso? Exato. Você derruba o orçamento do município. Derruba o orçamento. E aí o que acaba virando a cidade? Vira uma cidade fantasma. Ou seja, ninguém vai ter interesse em investir lá, porque o foco que tinha, ou a empresa que empregava muito era a Petrobras, e de repente a farmacinha, o mercadinho, todos eles quebram dentro da cadeia, porque não vai ter consumidor. Se não tem empregado, não tem produção, não tem consumidor. Então aí a cidade acaba sendo abalada e perdendo aí as suas receitas, que vêm não só dos impostos, mas que vêm também do dinheiro desses trabalhadores que poderia fomentar o município. Reginaldo, eu não sei se essa frase que eu vou dizer para você agora é do Rockefeller, o primeiro dono da Esso, hoje Exxon, ou se mas é alguém ligado ao petróleo, dizendo o seguinte: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. Pior negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Quer dizer, a Petrobras é esse exemplo de uma empresa bem administrada e mal administrada. Ela teve esses dois momentos, esses últimos, sei lá, 20 anos. O grande problema, o grande pivô dessa situação econômica que acabou abalando a Petrobras, primeiro foi o uso indevido dela como mecanismo político de gestão do superávit primário. Então, se tirou dividendo, juros sobre capital próprio, forçou-se a empresa a gerar lucro, quando, na realidade, parte desse lucro nem existia. E ainda há o questionamento de uma perda que hoje tem reconhecido no balanço aí de 44 bilhões mais 6 bilhões de operações de desvio de recursos que são questionáveis. Então, você tem 50 bilhões que foi reconhecido, quando na realidade hoje se fala que a má gestão da empresa levou a empresa a ter 60 bilhões, porque ela vendeu mal o petróleo internamente no país. Então, todas essas situações são o quê? De má gestão, onde há um impacto muito forte do governo e a transparência ficou de lado. Então, não se levou em conta que a empresa precisava ser transparente, precisava gerar resultado, que precisava punir quem agia mal nos negócios, que foi, infelizmente, pessoas que foram colocadas no Conselho de Administração, que eram de confiança do governo e que, de repente, estavam envolvidas em todas essas operações, desviando recursos. Existe, inclusive, uma crítica que esses 6 bilhões é pouco pelo roubo que está sendo definido. Então, eles traçaram, porque não tem uma medida, até agora não foi colocado no balanço quem são as empresas que se beneficiaram. Você tem 3%, mas quem me garante que é 3%, 5% ou 10% de recursos que foram colocados lá? A auditoria, até uma semana antes, queria o nome de todos os escritórios de advocacia que prestavam serviço, assim como o nome dos advogados, para dar o parecer. Por quê? Deve existir mais alguma coisa que a auditoria ainda está buscando, que ela ainda não tem os fatos, que ela pode mensurar monetariamente, que pode ainda afetar o seu resultado. Agora, Reginaldo, te pergunto o seguinte: vamos supor uma empresa como a Volkswagen, ou sei lá, qualquer uma, estou falando de uma multinacional. Ela opta, por exemplo, em fazer uma fábrica no Maranhão e outra fábrica no Ceará. Se ela tiver problema, se ela tiver prejuízo e tal, o gestor vai ter que se haver lá com os acionistas, não é isso? Correto. Muito bem. A Petrobras disse: a gente vai fazer uma refinaria no Ceará e vamos fazer outra refinaria no Maranhão. Pergunto o seguinte: não era para ter conversado com os acionistas, não era para ter mostrado? Quer dizer, quem é que olha para saber, escuta, isso é um bom negócio? Ou a gente está indo lá porque o Maranhão, né, é dominado por uma família, o Ceará é nosso aliado político? Quer dizer, quem é que olha quando se trata de uma empresa pública? Porque, eu falei, a Volkswagen tem os acionistas, a Ford tem, enfim,
Agora, quando você está com uma empresa pública, nós é que somos dono do negócio. E ninguém pergunta para a gente se a gente acha bom, se a gente não acha bom. Como é que é? Infelizmente, né, como é uma empresa de capital misto, onde 51% é do governo, as diretrizes da empresa, quem é que vai ser o gestor da unidade de negócio, quem vai participar do conselho de administração, na maior parte das vezes, um grande grupo é nomeado pelo próprio governo. Então, fica muito difícil você, eventualmente, cobrar os resultados, porque a população mais humilde, mais simples, ela não conhece dos seus direitos. Ela não sabe que ela é proprietária da empresa. Não sabe. Porque a empresa, não é, 51% da empresa é do país inteiro. Correto. Está certo ou não? Os outros 49% não. São os acionistas. Correto. Quer dizer, mas ninguém fala nada, ninguém presta... Eu sou dono, mas ninguém presta conta para mim? Então, mas por isso é que precisa haver uma conscientização das pessoas mais humildes de saber cobrar. Não queimando ônibus ou fazendo qualquer outro lógico, tipo claro, de problema. longe disso. Mas cobrando, chegando e falando, peraí, esse negócio também é meu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu soube que na Alemanha, estou citando de novo o exemplo da Volkswagen, tem lá uma associação dos pequenos acionistas da Volkswagen. E o pessoal pega no pé da diretoria. Tem até uma briga agora lá, você sabe, uma briga na diretoria. Eles pegam no pé da diretoria. Agora, aqui nós não temos uma associação de pequenos investidores da Petrobras, ou dos cidadãos, ou do contribuinte, que ele banca a conta, para ir brigar lá com a diretoria. Mas nós temos aí a Comissão de Valores Imobiliários, que ela foi criada para defender os interesses dos acionistas minoritários. Mas defendeu? Peraí, infelizmente, defendeu? Infelizmente, esse é um órgão governamental como qualquer Também, outro. a Comissão de Valores Imobiliários? Mas não é ligada à Bolsa de Valores? Sim, ela é ligada à Bolsa, é um agente fiscalizador. Então, é do governo? Sim. Quer dizer, a gente então chama o cabrito para tomar conta da horta? Infelizmente, a gente chama a raposa para cuidar das galinhas, né? Cuidando das galinhas, pô, aí fica complicado realmente, né? Eu acho que essas coisas tão didáticas, como você está explicando para a gente, é bom para o público poder entender isso, para as pessoas entenderem e formarem também sua própria opinião a respeito de assuntos tão importantes como é o caso, por exemplo, da Petrobras. Deixar de lado, né? Se é partido A, se é partido B, não. Quero saber o seguinte, é um empreendimento, pertence à nação brasileira, logo nós temos direito de saber. Com certeza. E para isso nós temos que cobrar e saber cobrar. É lógico que nós temos vários formadores de opinião e cada um tem uma opinião com relação a uma determinada situação. Mas essas formações de opinião que são importantes para que aquelas pessoas que são mais humildes, mais leigas, conheçam também seus direitos e saibam cobrar. A nossa preocupação como instrutor, como professor universitário, é sempre procurar, através das aulas, abrir esse leque, abrir esse ponto de informação e falar, olha onde está o problema, analisem, porque o futuro é de vocês. E vocês é que vão ter que questionar. É uma maneira de formar uma consciência crítica nos alunos. Com certeza. Para que eles possam olhar e formar uma opinião sobre vários assuntos, entre esse que você está explicando aqui. Com certeza. Isso é importante, porque se não tiver essa conscientização, infelizmente, o país vai à bancarrota. Nós estamos tendo vários problemas. O governo agora quer aumentar tributos para cobrir a ineficiência que ele gerou no passado. Só que as empresas agora estão com problema, elas não estão conseguindo faturar. Como que elas vão conseguir gerar negócio? Como elas vão fazer para poder gerar um faturamento que ela suporte pagar o imposto, pagar o funcionário e ainda sobrar um resultado para o bolso do empreendedor? Reginaldo, muito obrigado pela sua gentileza. Ficou muito claro. Bom, o professor geralmente é bastante didático e claro. Muito obrigado pela participação. Nada, obrigado pela participação. Obrigado.